bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está escutando a gente, vendo a gente. Mais um episódio muito especial, tenho certeza. Já começo a agradecer a presença do nosso franqueado João Batista. João Batista é diretor de franquias do Rei do Mate, é coordenador da Comissão de Food Service da ABF, sabe tudo de franquia. E acho que a gente tem o orgulho e o prazer de chamar de amigo. João, obrigado pelo tempo, pela parceria, por dar pra gente a chance de aprender contigo hoje. Você só esqueceu da sua apresentação, que é uma das pessoas mais generosas do franchise, gosta de compartilhar experiência, os erros e acertos. Nós vamos lidar disso aqui, hein? Não é porque todo mundo vem aqui falar dos acertos, falar do acerto é fácil, vamos falar dos erros também e dar dicas pra galera que tá aqui, porque a gente lida ali com a galera que tá querendo entender mais desse varejo, muitos executivos que já são do mercado, ou pessoas que querem empreender, né, e quer mais informação para poder entender como funciona, para poder elevar o negócio dele para o próximo nível, né, para ter sucesso ali com aquele empreendimento que ele está fazendo. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. O privilégio é meu de estar aqui. O privilégio é meu. Obrigado. E na realidade não é generosidade. A gente estava até falando sobre isso. Sim. Antes. Não é generosidade. Na realidade é receber. Né? Acho que eu tenho gratidão. Gratidão pelas amizades. Zanco, quantos anos a gente se conhece? Nossa, tantos anos. Você não tinha nem barba branca. Tinha nem barba. Eu tinha cabelo. Mas não é, então eu acho que é legal. Eu acho que isso que é a essência do sistema de franchise. Essa troca, essa transferência de know-how está na essência do sistema de franchise. Verdade. Legal. Então, se a gente parar para pensar, né, transferência de know-how, fortalecimento da marca. Compartilhar está na essência. Então, quando você está na essência e quando você compartilha, você se fortalece. Então, se eu fortaleço a minha relação com vocês, porque também não vai dar certo com a nossa empresa. O princípio é o mesmo, então eu estou me sentindo em casa com vocês. Legal. Que legal, show de bola. E João, a honra aqui do recém-eleito, né? 2022 foi eleito, do ano de 2022 foi eleito o melhor franqueador no Selo de Excelência da BF. É né? isso, né? 2023. Isso, o prêmio foi em Desse 2023 sobre a performance de 22, eu acho. Né? Exatamente, sobre o período. E conta pra gente como que tá o Rei do Mate hoje, qual que é o tamanho da rede, o que mudou depois disso? Só para vocês entenderem a importância desse prêmio. São mais de 3 mil marcas, segundo a BF, que são franqueadores no Brasil. E dentro das 3 mil, tem pouquíssimas que figuraram ali como as melhores do ano, né? Poucas ganham o selo de excelência e outras menos ainda são as melhores do seu Exatamente. segmento, a melhor geral. Então imagina você ser o melhor de 3 mil. É só isso. É só isso, João. Não é só, é tudo isso e um pouco tudo mais. isso. Vamos lá. O prêmio, ele é consequência, né? São 24 anos consecutivos de selo de excelência e franchise. 24 anos. Né? Então, respondendo para você, o Rei do Mate surgiu em 1978, o sistema de franquias começou em 1992. Então, nós estamos agora no 30º ano, né? Estamos indo para 31 anos de sistema de franquias. Então, 46 anos de marca. Então, é uma coisa muito forte de marca e de relação. E nesse período, né, começou na São João, lá com o seu Calil. São João aqui em São Paulo. São Paulo. Na Avenida com São Ipiranga, João. lá com a Ipiranga. Embora o mate seja mais famoso no Rio, né? O Rio é maravilhoso, né? Nós nos sentimos cariocas também. Nós sem sentimos do dúvida. Brasil inteiro. A proposta do Rei do Mate está no coração de todos. Então, boa a tua colocação. Hoje nós estamos presentes em 19 estados. Então, são 305 lojas, né? São 300 operando e até o final do ano 314. Aonde uma boa presença é no Rio de Janeiro. São 104 lojas no Rio de Janeiro. 105 para ser mais preciso. Olha só. Tá? São Um terço da operação é no Rio. 126 lojas no estado de São Paulo. Tá. E o restante, todo o Brasil. Mas só que nós somos muito fortes na Bahia, temos quase 20 lojas na Bahia, temos em Santa Catarina, no Paraná, todo no Brasil inteiro. Inauguramos em Rondônia também. Ou seja, são 19 estados mais com o Distrito Federal incluso, né? Então, 18 estados e o Distrito Federal. E nesse processo todo, com uma parceria de muito tempo com os nossos franqueados. Nós temos 191 franqueados para fazer a gestão. Então, alguns números que são interessantes, né? E talvez isso responda a sua pergunta. O Rei do Mate hoje, a idade média das nossas lojas é de 12 anos. Que legal. A idade média dos nossos franqueados na rede, 9 anos. E olha que sempre entra gente. Sim. E fechamos loja também. Porque é um sistema que vai se movimentando. Então, o nosso crescimento se dá muito forte com os franqueados da rede. Nós temos hoje, são 56 franqueados que... Isso é o maior sinal de que eles estão felizes, né? Exatamente. Então, 56 franqueados
Tá? Tem 300 lojas. Não, que tem mais de... 109 franqueados. 109, são 191 franqueados. Certo. 191. Desses 191, nós temos, então, os 53 franqueados, tá? Que detêm 120 lojas. Ou seja, então, tem franqueado com 9 lojas, 8 lojas, 3 lojas, então, 4 lojas. Então, o que a gente quer é crescer com os nossos franqueados. Legal. Então, é uma relação de longo prazo. Então, quando você fala, João, o que o prêmio é para vocês? Na realidade, acho que um reconhecimento desse esforço, mas, na realidade, também, pelo que eles passaram, foi colocado no prêmio, é que a maneira como nós passamos pela pandemia. Então, nesse período. Porque o varejo, graças a Deus, deu uma retomada agora. Só que a gente sofreu demais. A gente paga um preço muito alto, né? Do que a gente passou. Você tem muita operação em shopping. Shopping ficou fechado. São 136 lojas em shopping. Em shopping. Então, isso é uma coisa interessante. Nós temos lojas de rua, shopping, galeria, hospitais, aeroportos. Rodoviária. Dentro de clube, temos dentro do São Paulo Futebol Clube, temos 2 lojas dentro do Flamengo, temos lojas dentro de lojas dentro de empresa, dentro de indústria, temos dentro da Avon, temos dentro da Volkswagen, de caminhões. Múltiplos formatos. Temos múltiplos formatos, né? Na realidade, o formato é o mesmo. É o cliente. Eu tenho que estar onde está o cliente. Perfeito. Então, o formato é o mesmo. Então, são negócios que todos o produto é o mesmo. E esses franqueados, nesse processo de transformação e de relacionamento com o Rei do Mate, têm crescido com a gente. Tem passado de uma maneira forte. Sofremos muito. Vou dizer para vocês. Se eu olhar aqui, não é fácil. Tá? Ganhar o prêmio não foi fácil. Passar pela pandemia não foi fácil. Chegamos a ficar 4 meses com 95% da loja da rede fechada. Né? Porque não tinha. E a gente depende de fluxo. Então, a retomada do faturamento só começou no final de 2021, no início de 2022. E, de novo, quando começou a ter retomada, teve a Ômicron. Sim. Então, quando você para pensar, foram momentos difíceis e nós, como franqueadores, como estávamos muito próximos dos franqueados, já tínhamos construído uma relação forte, de confiança, uma reputação. E quando a gente fala de reputação, não é só com o mercado, é com os franqueados, né, de acolhimento. E a gente conseguiu passar junto. Então, nossa gratidão também aqui é com os nossos franqueados que passaram tudo isso com a gente. Eu acho que o reconhecimento do prêmio vem daí, e os resultados. Talvez vocês não ganharam o prêmio de 2023 com base em 2022. Vocês ganharam o prêmio de 2023 com base nos 45 anos de parceria, de história, de desenvolvimento. E o que passamos e como conseguimos passar por esse momento. Que os nossos resultados, né, estão sendo, graças a Deus, muito interessantes. Ô, João, agora, questões práticas, assim. O que é essa aproximação, esse tamo junto ali com o franqueado? O que vocês fazem de diferente que talvez outras não fazem? É consultoria de campo, é ouvir o cara, é ligar, é suporte... Nós fazemos o básico. Se você fizer o básico de coração verdadeiramente, a gente ouve o franqueado. Legal. Então, primeiro, alinhamos expectativas. Então, o nosso processo, Zé, o Zanco sabe disso também, aí, começa no processo de seleção. Sem dúvida. Se chega aquele, fala até brincando, né? Se chega aquele, o iludido, que mas mas é isso, eu queria outra coisa diferente. O que você me recomenda? Vai pro concorrente. Né? Não vem dar dor de cabeça para mim. Brincadeira à parte, mas é um pouquinho isso. É transparência, Zé. Então a gente não dora a pílula. Então nós temos. Então, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. A gente está crescendo, a gente está evoluindo junto com a rede. Então, o franqueado ele tem que saber que ele está num processo, né, de um sistema de constante transformação. O papel do franqueador, isso sim, é estar à frente dessa visão de mudança. Então, nós somos aquele motor que puxamos para a mudança. Porque senão todo mundo se acostuma. Na hora que você se acostumou, estou fazendo bem. Na hora que eu estou fazendo bem uma coisa, é porque senão está na hora, já estou atrasado para começar a fazer outra. Porque o varejo está muito rápido, muito dinâmico. Sem dúvida. Então, o nosso caso aqui, Zé, te digo, é transparência na relação com o franqueado. Certo. Então, é olho no olho, falar, isso dá para fazer, não dá. Se errar, erramos, faz parte do processo. Né? Mas como que a gente vai acertar, como que a gente vai corrigir? Eu acho que quando você fala transparência, quando você fala ouvir o franqueado,
Franquia é muito um negócio de comunicação e relacionamento, né? O franqueador às vezes esquece de se comunicar com o franqueado e esse cara é alguém que precisa ser motivado. Eu tô lembrando de várias vezes na minha vida profissional que essa comunicação foi importante. Eu queria explorar também um outro ponto contigo, João, que você falou, poxa, o suporte que a gente deu na pandemia foi fundamental para, né, até para o prêmio, para o reconhecimento, por essa conexão com o franqueado. Quanto que o delivery é importante para o negócio Rei do Mate, se já era, se tornou mais relevante na pandemia e se criaram alguma estratégia específica? Conta um pouco do papel do delivery no negócio de vocês. Bem, o Rei do Mate é um negócio de venda por impulso. E a experiência, né? Vamos lá. Nós estamos por isso também, né? É um Porque impulso. você tá no aeroporto ali. 100% conveniência. É venda por impulso, mas é a conveniência mesmo assim, Zé. O que não combina muito com o delivery, né, a princípio? Exato. Então vamos lá. Então, algumas situações. Nós estamos aqui agora. Acabou. Pô, vamos tomar um café? É aquele momento que você vai conversar, você vai fazer uma DR, você vai, né, falar, pô, que legal que foi o nosso podcast, gostou, pô, faltou falar aquilo, não é? Na hora que você vai relaxar. Então, o momento de consumo, ele é diferente. Tá na hora do almoço, eu vou pedir uma comida, estou com fome. Então, são momentos completamente diferentes. Então, e como você colocou, isso não é o delivery na essência. Porém, então nós não tínhamos o delivery... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Nós tínhamos já o projeto de multicanalidade. Só que era um projeto que estava no papel, que eu precisava... Porque a gente tem que... Pilotar, Pilotar, né? Não é? E os esforços. Como o nosso negócio era outro, a gente estava focando em outras prioridades. Quando surgiu a pandemia, eu tive que pegar aquele projeto que estava lá e agilizar o processo. Foi um grande acelerador de projetos engavetados a pandemia. Então, começamos a aprender. Então, aí a gente fez todo um processo. Então, hoje, como que é a nossa visão? Então, o delivery, das lojas que participam do delivery, tá? Hoje está na faixa de 4% a 5% do faturamento. Mas eu tenho lojas com 20%, 30%. É mesmo? É cluster, porque depende muito. Como nós temos loja de rua, loja de galeria, shopping. Porque, sabe, Zé, como tudo na vida, sabe que depende? Da atitude do franqueado na ponta. Então, eu tenho aquele franqueado que entende, porque é um outro bicho. Quando a gente fala em delivery, multicanalidade, ele faz parte da jornada desse consumidor. O que eu digo? Como que é a nossa visão? Então, só para a gente não perder também. A visão do Rei do Mate. Eu quero atender o cliente da melhor maneira que ele se sinta confortável, onde ele tenha conforto. Então, eu quero pedir pelo iFood. Nós vamos ter no iFood. Quero pedir pelo Rappi. Eu vou estar no Rappi. Quero pedir pelo canal do Rei do Mate. Eu quero ir na loja. Ou seja, eu preciso... WhatsApp também? O WhatsApp ainda não, porque o WhatsApp é um pouco mais... Agora está viabilizando mais. O desafio é transacionar pagamento no WhatsApp. Exatamente. O WhatsApp, tem um controle também. Exatamente. Gestão, o WhatsApp ele dá certo para alguns... Imagina só, onde eu tenho um mix de produtos, né? São mais de 800 opções. Né? Só de mate, são mais de 100 opções de mate, não sei quantos de salgados. Então imagina, quando você vai fazer isso Então eu preciso ter um cardápio, eu preciso ter uma apresentação, eu preciso ter uma forma de comunicação. Então, primeira coisa, que a gente quer atender esse consumidor em diversos canais. Então, por isso que eu faço uma gestão de canais, não de delivery. Sem dúvida. Então, uma gestão de canais e não de delivery. Então, esse é um ponto, acho que é importante. Então, eu tenho franqueados que conseguem ter uma performance altíssima, porque eles sabem usar melhor aquela ferramenta, eles sabem se comunicar, que a comunicação é outra maneira, nas redes, nas mídias sociais, das promoções. Então, nós estamos aprendendo. Então, respondendo para você, o que a gente fez? Foi lá, peguei os franqueados mais engajados que já estavam fazendo, criamos um comitê. Então, um grupo de trabalho onde troca as experiências. E com eles, eu fui melhorando. Então, eu colocava as políticas e discutia com eles. E a gente, desde política comercial, uma série de coisas, para poder. E aí dava certo com esses. E esses passam a ser multiplicadores do processo para os outros. Então, hoje, da rede, respondendo para vocês, nós temos 150 lojas fazendo delivery das 300. Mas eu te digo, que fazem muito bem o delivery, são 20, 30. Os outros se esforçam para aprender. Tem um outro que só tem o delivery para poder passivo. Então, qual é o nosso papel como franqueador? É engajar todos os franqueados a participarem dessa multicanalidade, né? Usarem melhor ferramenta. E se você parar para pensar, não é diferente do que acontece em loja. Eu tenho franqueados de alta performance. Não tenho dúvida.
de média performance e tem os que estão lá atrás. As ferramentas são dadas, então o desafio é igual. Então o nosso papel é trabalhar com o ser humano. Eu só queria voltar um ponto, se você me permite. Lógico. Aqui. Eu tenho uma visão muito pessoal, né? Muitas pessoas já conhecem essa maneira. Eu falo que franchising é a arte de administrar conflitos. E o conflito não é uma coisa ruim. O conflito é uma coisa boa, depende de como você Conflito enxerga. de ideias. Porque o conflito, Né? ele te puxa a refletir para melhorar. Mas por que ele é um... Mas, João, por que você fala que franchising é a arte de administrar conflitos? Porque nós estamos falando na essência de relações humanas. Então, as relações... Então, e o franchising, na essência, é a relação humana. Então, o que eu preciso no sistema de franchising? É motivar, trazer meu franqueado, engajar o nosso franqueado para participar do processo como a gente imaginou. Ele pode ser ouvido, mas obviamente que eu não vou poder mudar só porque ele deu uma ideia, eu não vou poder mudar. Eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que ouvir mais, mais os 190 franqueados e tomar as melhores decisões. Então, acho que nesse processo. Então, tudo que a gente fala aqui sempre volta para pessoas. Então, até para fazer dar certo a estratégia de delivery. Legal. E ainda na pauta da multicanalidade, tem muita gente que descobriu o B2B, né? Fazer o catering, vou ter uma reunião no shopping, deixa eu fazer aqui, me manda o pão de queijo aqui para eu fazer a reunião. Isso é uma realidade? É algo que vocês querem incentivar de alguma forma? Tem que ter oportunidade aí, Sim, né? tem que ter... as oportunidades são muitas, mas isso depende do franqueado na Muito, ponta. né? Porque, obviamente que algumas ações a gente precisa estar... Não dá. Vou dar um exemplo para você. Vou criar um trabalho de catering, né, de reuniões. Eu preciso ter embalagens adequadas, eu preciso ter toda uma formatação, toda uma... Equipamento também, né? Equipamentos. Faturar, às vezes, para a empresa. Então, sim. Mas isso é interessante. Mas esse que é o gostoso. Nós somos muito abertos. Então, quando chega um franqueado com essa necessidade, a gente aproveita essa necessidade para aprender com ele. E, eventualmente, vira uma oportunidade. Vira uma oportunidade para a rede. Tá? Muito legal. Então, a única coisa que a gente não quer é que o franqueado vá, surgiu, por conta dele, vai e faz sem compartilhar. Porque aí a gente não participa do processo, a gente tem problema de comunicação, uma série de coisas. Sem dúvida. A gente tem um padrão. Então, Agora, vocês chegaram a fazer algum tipo de experimento de criar produtos da marca de vocês para ir para o varejo tradicional? Ou... Tem. Isso está acontecendo. já tem. Que é o quê? Eu tenho mate, Café, mate. eu tenho mate engarrafado em casa. Mate do Rei do Mate. Exatamente. E é como um que outro produto. Exato, mas como é que funciona assim? Porque o franqueado tende a achar que isso vai gerar um certo conflito para ele. É meio que natural esse pensamento, quando a gente olha redes em geral. E como é que vocês lidam com isso? E como é que é a regra, assim? Como é que você trabalha isso? Nós já superamos isso há muito tempo. Tá. Graças a Deus, nós não temos... Porque ele é um produto industrializado. Ele é um produto diferente da loja. Então, quando você vai na loja, você está tomando um mate natural. Quando você compra na loja de conveniência, no supermercado, a garrafinha, é um produto industrializado. É um outro produto. Completamente diferente. São momentos de consumo diferentes. E hoje o nosso franqueado entende que na hora que ele está comprando aquele produto para consumir em casa, que ele não está consumindo na loja, porque quando ele for na loja, é a mesma coisa. Você vai vai tomar um suco de laranja. Você tem a oportunidade de tomar o suco de laranja natural e tomar um industrializado. São momentos de consumo completamente diferentes. Eu costumo dizer que é muito difícil uma marca, um produto, uma empresa condicionar o canal que o cliente vai comprar. Né? Do tipo, olha, se eu não vender no supermercado, vem aqui. Se ele quer comprar no supermercado e você não está lá, ele vai cobrar do seu concorrente. Então, é melhor que ele compre da nossa marca e a nossa marca esteja presente na casa dele do que comprar do concorrente. E aí, outro ponto que eu acho que é fundamental que o Zanco colocou, o que não pode ter conflitos de canais quando tira oportunidade do franqueado, que não é o nosso caso, que é um outro negócio. É um outro negócio, é um outro momento de compra, é loja de conveniência, na loja, no supermercado, uma série de coisas. Então, se nós tivéssemos um negócio, né, esse produto concorresse, aí sim eu tinha que pensar de que forma que eu faço para o franqueado estar participando. Perfeito. Como de uma maneira maravilhosa, o Boticário encontrou um caminho. Exato. Tá certo? Então, o Boticário é um case maravilhoso disso. Ele tem a venda... Aqui no caso dele o produto é o mesmo. O porta a porta com... O porta a O mesmo porta. perfume é o mesmo em Então, todos que os ele canais, dá a oportunidade da mesma maneira do site também. Então, você vai lá e escolhe. Perfeito. Então, é a característica do negócio que é diferente. Então, nós não tivemos. E para pensar. Quando o cara está em casa, ele vai,
e está com nossa marca. Exato. Quanto custa? Quanto você pagaria para estar na televisão, para estar na casa da pessoa por alguns segundos? Eu consigo estar na geladeira do cara, Isso aí. na cara dele o tempo todo. Perfeito. É da mesma maneira que a gente usa a estratégia dos copos estamágrafos do Rei do Mate. Então, que as pessoas fazem coleção. Exatamente, eu tenho. Você está mostrando agora do Snoopy. Esse aqui é Lindo do Snoopy. do Snoopy. Esse é novo. Então, ontem, eu encontrei uma pessoa e falei assim, eu fui lá na loja só para comprar, porque os caras colecionam. Vê o sucesso que fez da Frida Kahlo, que nós fizemos toda uma coleção da Frida Kahlo, né? Quando o Ziraldo, que o Ziraldo, ele tem o Menino Maluquinho, ele criou o Reizinho Maluquinho. Ele fez, dentro do personagem do Menino Maluquinho, ele colocou uma coroa com pãezinhos de queijo tal, lá atrás. E agora o Ziraldo, quando ele fez, acho que 90 anos, 90 anos, nós fizemos em homenagem para ele, tá? Foi feito todo, nós reeditamos, né? Então as pessoas colecionam Mas assim, você os fala... nossos copos. Isso Então, é muito é uma legal. maneira de levar para casa, é uma maneira de estar presente. Mas também engajar o consumidor. público infantil também, né? Também. Porque assim, tem muitas crianças, meus filhos mesmo, eles gostam de ir e comprar os copos dos personagens, né? Sim. Seja de qual rede for, mas quando eu vou no Reino Mate, eles pedem. Às vezes ele pede por causa do copo, não é nem por causa do produto, a gente acaba comprando também. Concordo. No nosso caso, o nosso consumidor não é um foco infantil. Tá. Mas você está com toda a razão, porque eu começo a construir já uma relação dele com a marca. Mas o nosso momento de consumo de cafeteria é do público de 18 a 40 anos. Certo. Ele é muito focado no pessoal que está na atividade. Então, nós não temos um público infantil. Certo. Mas, porque o nosso público infantil, na realidade, o que acontece? Você vai no McDonald's, quando McLanche feliz. a criança te leva. Então, seu pai, você está com a família. Quem escolhe É a criança? é a criança. Perfeito. Quando você vai numa cafeteria, quem escolhe é os pais. É verdade. Tá? Então, só para a gente poder ter uma relação Sim. então, de público. Mas sim, concordo com você. Então, isso gera essa conexão dessa memória afetiva e essa criança, ele cresce conhecendo a marca e passa a ser um consumidor. Ô, João. É uma construção de marca diferente. São formas diferentes. Sim. O pão, só pra gente fechar o copo, foi o Rei do Mate que começou essa história de pôr pão de queijo, o copão de pão. Eu lembro, eu tenho memórias... Uma sacada genial. Eu tenho memórias afetivas com o Rei do Mate, a época que eu era no século passado, no fim dos anos 90. Só, pessoal, para você que está nos ouvindo aí, é só para vocês saberem como ele é velho. Eu era gerente de loja, eu lembro que eu sempre chegava... Um Quando copinho de eu abria, pão de queijo. eu ligava lá pra mocinha e ela já era um delivery, né? Dentro do shopping e ficava correndo. E ela me levava meu matezinho com leite e o copão de pão. E foi... Mate com leite? Mate com leite é uma delícia. coisa Eu nunca tinha Uma delícia. experimentado. Uma delícia. Bate com leite em pó é uma delícia. Sugiro experimentar. E o copão de pão. E como que vocês criaram isso? E quanto que isso foi transformador? E hoje faz parte do DNA do Rei do Mate. Acho que Então, vamos lá. virou uma marca, né? Sim. Não, é uma marca, virou. E toda a concorrência, todo mundo tenta encontrar um caminho. Tenta ir atrás. Ir atrás para poder. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Nós temos o Rei do Mate, ele tem algumas características muito legais. Né? Então, acho que são complementares. Então, quem faz a gestão do sistema de franquias são 3 pessoas, né? Você conhece? Sim. O Antônio Carlos, que é o CEO, filho do Calil, né? E ele que começou com a franquia do Rei do Mate, né? Porque o pai dele tinha as lojas na São João? São João, e aí o Antônio Carlos, sempre ajudando o pai nos outros varejos, que o pai tinha uma série de coisas, resolveu fazer inovações. Aí o seu Calil montou uma loja, isso era na 582, ele montou na 530, no mesmo quarteirão, uma outra loja, junto com o Mário Sérgio, que é o primo do Antônio Carlos e sócio do Rei do Mate também, ele cuida do financeiro. O Antônio Carlos, ele fez tudo aquilo que ele queria fazer. Fez tudo aquilo que ele não conseguia fazer na loja do pai. Onde o pai tinha os outros sócios operadores, ele foi lá e fez as inovações. Então, começa já aí. Então, a característica da inovação. Estou respondendo para vocês. O mate com leite foi o que originou a força da marca do Rei do Mate. E tudo lá atrás. Porque não existia naquela época. Não existia. Na época, na década de 50, existia a Casa do Mate. A Casa do Mate... No Rio. Em São Paulo, na São João. Então, Ah. e um dos produtos principais que as pessoas era tomar um mate com leite, que era com leite em pó. Certo. Gelado. E aí, o Calil, abriu o Rei do Mate,
e depois comprou a Casa do Mate. Tá? Então por isso que ficava assim, Rei do Mate, tradição desde 1950. Porque o Calil tinha comprado a Casa do Mate. A Casa do Mate. Tá certo? Qual foi a diferença? Então, já começa... Para falar do copão, eu tenho que falar essa história do Antônio para a gente entender o DNA. Perfeito. A Senão- cultura tá aí, é. Senão, senão fica jogado como se fosse só uma ideia e nada acontece, né? E aí o Antônio Carlos resolveu inovar naquilo que já se fazia no Rei do Mate de baixo, né? Que também quero dar... Que antigamente eles era um mate, pegava uma guarida vida, pegava os sucos de uva, suco de maracujá e jogava o líquido e o mate. E batia. Era um Ou mix, e até congelava o mate, fazia pedras e batia no liquidificador a pedra de mate, né, de gelo, de mate, para poder ficar bem gelado. Mas eram 5 produtos. 5. Aí o Antônio Carlos teve a ideia, por que não fazer com polpa de frutas? Que eu não preciso nem do gelo, você concorda? Já é gelado, já tudo. E quantos sabores não existiam Nossa. de polpa? Era infinidade. Muitos. E começou a fazer misturas de polpas. Mistura de sabores. E uma explosão de sabores. Não preciso dizer que os consumidores iam, o que você quer? Eu quero que tenha naquela loja lá de cima. Tal. Aí todo mundo começou a imitar o Rei do Mate. Começou a surgir vários concorrentes. Vem mate batido com as polpas de frutas. Tá? E se vendia pão de queijo já na loja. Se vendia outros salgados. Mas só que o que acontecia? Eram 98% da venda. Era mate e os 5%... O fato de você ter não quer dizer. Mas aí começou, quando o Antônio Carlos começou a aumentar esse mix, começou a abrir outras lojas do Rei do Mate. Foi aí que começou o sistema de franquias, porque todo mundo começou a imitar. O Antônio Carlos falou, ou a gente cresce, ou a gente vai ser engolido pela própria concorrência. Né? Que está se inspirando na gente. Está se inspirando na gente. E foi assim que surgiu o sistema de franquias, né? Porque ele estava se formando em Direito e Economia, e o TCC dele de Direito foi um contrato de franquias. Que legal. Então foi assim que começou. Né? E depois foi assim que a Adriana também entrou na parceria. A Adriana estudou com ele. Olha só. A Adriana Desde essa Lima. época. Estudou. A Adriana é velha também, não é só gente, não. Experiência. Ela tá bonitona, mas... Pô, Não, beijo, padrinho. A Adriana, então... E a Adriana estudou com o Antônio. E ela foi lá e ela tinha trabalhado na Casa do Pão de Queijo, uma série de coisas. Ela tinha uma empresa dela de formatação. Foi fazer os manuais do Rei do Mate, tudo fica junto no Rei do Mate. Então, começou lá. Melhorar os processos. Isso nós estamos falando coisa de 28 anos atrás, né? 30 anos. E aí o que acontece? O Antônio Carlos continuou com essa jornada de ficar colocando produtos. O pão de queijo, na época, a gente resolveu... Tinha a marca Forno de Minas, que todo mundo conhece, veio com uma inovação, que era o pão de queijo com qualidade era congelado. Antigamente, se você... Então não era congelado. Era antigamente balde? eram baldes, que você pegava o negócio de fazer sorvete, O você boleador e... o boleador assim, fazia as bolinhas e ia passar. Olha que Resfriado. loucura. Era um balde resfriado. É um balde de resfriado, você pegava, loucura. Imagina o custo. Haja pão para vender, porque você tinha que ter uma pessoa só para ficar fazendo as Se bolinhas. você vender 20 copos de pão de queijo, já era. Imagina. E era um pão de queijo que tinha uma... Então, Aí por isso não tinha um coquetel, né? Vamos Então, fazer o pão maior. então, pra não ter agora o pequeno. estou chegando na Entendi. E aí começou, o mercado inteiro vendia pão de queijo. E aí começou também uma época de dinheiro curto, todo mundo começou a vender pão de queijo. Então, assim, era um cafezinho e um pão de queijo. Aí chegava o cara para poder concorrer, então, um cafezinho e 2 pães de queijo. Chegou o Antônio Carlos e falou, gente, se a gente ficar entrando nessa, a gente vai estar matando o produto, vai estar participando de uma concorrência errada. E nessa época... Destruindo o valor, não gerando valor. Então, nessa época, a gente trocou o fornecedor. Primeiro, já saímos daquela concorrência de produto com mais qualidade. Então, e a Forno de Minas, na época, que era o nosso parceiro, trouxe usou o Rei do Mate, a rede do Rei do Mate, para poder colocar no varejo, as pessoas conhecerem o produto. Então, foi uma parceria que foi bom para todo mundo na época. E aí começou a se colocar, se vendendo pão de queijo, que já melhorou a operação. Mas na hora que começou essa concorrência, nós vamos ter que sair. Aí eu nunca vou esquecer. Gente, me lembro como se fosse ontem.
A gente falava desse desafio porque estava todo mundo só jogando o preço para baixo, só baixando o preço e colocando e dando mais produtos, sabe? Sem agregar valor. Aí o Antônio Carlos, o Antônio Carlos é o lado da criação. Então, tudo que vocês veem de loja, tudo que vocês veem de marketing, de produtos, é o Antônio Carlos. Que legal. Então, vem dele. Tudo que vocês veem de estrutura, de franquias, planejamento, estratégia, sou eu, com meu conhecimento e tal. Tudo que vocês veem de operação é a Adriana. É, Adri. Tá? A Adriana lida bem, né, com... Então, foi uma coisa Faz bem legal. acontecer. Então, são os três, né, que fazem essa... E o Mário Sérgio cuida do financeiro, background lá, tal, todo... Né, A solidez está lá. Tá, então, a parte lá. Então, mas no dia a dia da franquia, o Antônio cuidando de marketing, a Adriana de operação, gente, né, e eu do sistema de franquias. Então, e aí o que aconteceu? O Antônio, nunca vou esquecer, ele tinha pedido lá um copo do McDonald's, sabe aqueles copos? O Aí ele papelão, ficou né? olhando assim e pediu para o Marcos, na época era o Marcos, saiu os pães de queijo. Aí ele ficava assim, e colocando pão de queijo. E eu falei, Antônio, o que aconteceu? E ele falou assim, precisa caber 12. Eu falei, mas... E ficava caindo para fora. Ele tentava encaixar e caía. Porque, na época, as bolinhas de pão de queijo tinham 15 gramas. E caía, não dava. E eu falei, caramba. E aí ele olhou. E aí ele pegava o papel, porque nós tínhamos... Sabe, a gente sempre fez os copos estamagráveis, sabe? Que os copos... Aí ele pegava e colocava assim em volta. Ele ligou para o fornecedor, pediu para o fornecedor, em vez de fazer com 15 gramas, fazer com 13 gramas. O pão de queijo com 13. Porque, na realidade, você está comprando muito mais. Sim. Aí ele pegou, criou o copão De pão de queijo. de pão de queijo. Sensacional. Com aqui, tá certo? Uma dúzia de pães. Uma dúzia de pães de queijo, com preço extremamente competitivo, saiu e aí começou. Só que com valor maior. Né? Não, o valor não era interessante, porque você tinha os dois. E as pessoas compravam a experiência, eles estavam comprando. Você não estava desvalorizando o produto, dando. Era valorizar na entrega. E é prático, é funcional. Então, respondendo para você, então, esse é o DNA do Rei do Mate. Legal. Então, tudo que a gente acontece, tanto que o pão de queijo continua sendo dos principais, e tem vários. Aí quando você fala, esgotou. Não, aí chegou o Antônio lá, desenvolvemos super copão, com 18, que são com copos 3D, colecionáveis. Esses que são os copos colecionáveis. Né? Agora nós temos o pão de queijo, o crocante, né? Gente, então a categoria pão de queijo é muito forte. Vende mais pão de queijo ou mate? Hoje o Rei do Mate, o que acontece? Nós somos Rei do Mate no nome, mas hoje nós somos uma cafeteria. Tá. Bebidas quentes, então nós vendemos muito mate, muito pão de queijo, muito açaí. Então hoje eu te digo, nós somos o maior vendedor de pão de queijo do Brasil, de rede. Que legal. Certo. Somos um dos maiores vendedores de açaí do Brasil. Nós temos, né? São 300 lojas vendendo açaí. Somos os maiores vendedores de café. Pode perguntar para de rede de café do país. São 300 lojas, porque o nosso negócio ele é muito equilibrado. Então, hoje é uma experiência. Então, nós somos uma cafeteria, uma casa de mate e café. Tá, então, Eu tenho uma curiosidade. O que dá mais lucro, vender mate ou café? são coisas... Não sei se você pode falar disso. Acho que eu posso falar. Gente, perfeito. Não tem... Nós não podemos esquecer que nós não vendemos produtos, nós vendemos serviço. Perfeito. Então, o que acontece? As pessoas... Qualquer um vai lá e compra um café de qualidade. O nosso café é um café arábica, 100%, tal, com grão selecionado. A marca, tanto que ele é Rei do Mate, então, porque ele tem todo um blend, todo do Rei do Mate. Então, você chega lá, tem controle de qualidade, que ele vazado. É o café Rei do Mate. É café Rei do Mate, da mesma maneira que o pão de queijo é Rei do Mate. Tá certo? Então, vamos imaginar o consumidor normal. Um consumidor normal, ele vai na casa, lá no supermercado, compra, ele vai pagar uns 50, 70 reais o quilo de um café dessa qualidade no supermercado. Quanto ele vai pagar? E aí, se ele tiver a maquininha para fazer, um café vai 7 gramas. Então, se você... 7 o quê?
7 gramas. Pra você, Gramas. Na hora que você coloca na... Tá. Se for comprar já moído, né? Mas senão você tem que moer. Você tem que moer, você tem que ter um moedor, uma série de coisas. Porque se já for moído, você já perdeu o gosto. Você tem que moer na hora, senão ele vai perder a essência, uma série de coisas. Mas aí não vamos só para entender. Se você parar para pensar o produto, não é nada. Você pega aquilo lá, divide, 1 quilo dá quanto? Então depende, vai dar... São 7 gramas, só vai dar 140. Então, só que você perde. Você tem um aproveitamento. Quanto melhor for a qualidade da regulagem da máquina, do moinho, do treinamento. Então, você vai tirar de 80 a 140. Nossa, mas uma variação grande. 50 centavos. Lógico, porque depende da qualidade do... Quase o Vai dobro. custar R$70 o quilo, 140 café, 50 centavos Tá. de Fechado? pó. Tá, mas vamos fazer uma média. Zé, o que eu tô querendo dizer para você, essa conta que qualquer um pode fazer, Certo. tá? Só que as pessoas esqueceu. Pra ele ter um moinho que faz com qualidade, uma máquina que faz, sabe quanto custa uma manutenção? Quanto custa em dólar? Operador, para tirar um bom café. Para tirar um bom café. Máquina italiana? É máquina italiana. Você tem um bom café. Então o que acontece? Então não é o produto. A energia elétrica vai todos... Aquele espaço que eu estou alugando para ter aquela máquina, certeza. que ela fica lá parada no mês que eu tenho que pagar. Perfeito. O funcionário para tirar. Então o que acontece? Não é uma venda de produto. Então quando você fica pensando, a margem no produto é grande, mas a contribuição não é tanto assim. Então você tem que... Por isso com o café custa R$6, R$7. Mas fazendo paralelo, só voltando esse Não sei assunto. se está claro para você. Não, então, tá claro. Então, Zé, então se você pegar para pensar, o café de todos os produtos é o que dá o maior rendimento do quilo. Tá bom. Só que você esqueceu que você não está vendendo o pó. Perfeito. Você está vendendo serviço. Tá. Então a Não conta dá para olhar pode ser só assim. só CMV. Então, se for para pensar assim, Zé, a pessoa vai tomar café em casa. Não, sim. Exato. Mas eu digo assim, comparando com o mate, o mate ele é mais caro do que o café na operação. Não, ele é quase o mesmo preço. Depende. Depende, porque acontece, Zé, isso que é uma coisa muito legal. É agregar valor. Então, você tem uma coisa é você vender o café puro. Certo. Outra coisa é vender o café... Cappuccino. Que também é Rei do Mate. Marca Rei do Mate. Nosso cappuccino faz um sucesso. As pessoas, tanto que tem lá para as pessoas comprarem para levar para casa. Porque de tanto sucesso que faz o nosso cappuccino, tá? Então, o que acontece? Aí você vai ter os cafés com borda, você vai ter o submarino, você faz N tipos de cafés, tá? Os baristas. Da mesma maneira o mate. Você tem o mate puro, mate com limão, mate, você tem a bomba energética, você tem mate com açaí, você tem mate, abacaxi, menta, várias misturas. Você vai criando, colocando ingredientes. E esses ingredientes que você coloca têm custo. E tem uma experiência diferente também. Então, Zé, não é vender mate. Certo. Não é Então, a pessoa quando vai, ela não vai tomar um café. Ela vai ter uma experiência de tomar. Quando ela vai tomar um mate, ela não vai tomar um mate, ela vai ter uma experiência de tomar o mate. Essa é a nossa busca diária. Então, a cabeça do Antônio Carlos é focado nisso, porque se tudo aquilo... E a gente sempre está inovando. E há muitos produtos que vocês veem no mercado hoje, fomos nós que lançamos e depois a concorrência vai atrás para poder. Como, da mesma maneira, com o copão dessa maneira, eu posso te dar exemplo de muitos outros produtos. Duas coisas. Uma que você me lembrou uma frase do fundador da Starbucks, acho que é o Howard Schultz, né? Que ele fala, a gente não está no ramo de café para atender as pessoas, a gente está no ramo de pessoas. E também servimos café. Assim, é mais entender da experiência do que do produto, talvez. Né? Exatamente. Acho que essa é uma lição importante para quem tá olhando a gente. E outra coisa que eu tenho curiosidade de entender no Rei do Mate é como que vocês gerenciam esse calendário promocional e de inovação? Vocês têm um ciclo definido, eu sempre vou lançar, é parte importante dessa atratividade ter produtos novos? Você tem um processo para inovar, para lançar produto? Ou não, como que é a inovação no Rei do Mate? E como você também... comunica isso, né? Mas também qual que é o critério de descontinuar também? Então vamos lá. Não dá pra só ter coisa nova, uma hora vai caber. Daqui a pouco você tem 500, Como é que eu vou 5 mil, né? Nós não podemos esquecer que nós temos um artista dentro do Rei do Mate. O barista. O Antônio. O Antônio, sim. O criativo. Ele é o criativo. Então, e quando você coloca regras para o criativo, é porque não vai ser. Então,
Então, eu respondo para você, tudo é um processo de inspiração muito dele, de coisas que ele vê, então, e que ele vai acompanhando momentos. Então, as novidades, então, a gente nunca sabe, até para nós é muita surpresa quando o Antônio chega com... É muito legal, então, assim, mas também dá uns frios na barriga que você não tem noção. Né? Mas isso que é legal. Então, obviamente, nós temos uma agenda, nós temos um calendário, porque nós temos uma série de momentos do varejo que são comuns para todo mundo, que a gente tem que saber aproveitar. Sazonalidade climática, inverno, quando diferente do verão. Então, essa é outra vantagem. Antigamente, o Rei do Mate tinha sazonalidade. Vendia mais no verão e não vendia. Hoje, nós não temos sazonalidade nenhuma. Mas nenhuma. A única sazonalidade um pouco maior é porque tem um pouco mais de circulação no Natal. Tá? Então, principalmente lojas de shopping, lojas de shopping, comércio. Exatamente. E lojas de shopping, especificamente. O restante é incrível. Então, isso é outra coisa legal do modelo do negócio. Você criou um mix para o off-season aí, para outra. Para tudo. Então, não, que faz parte, não chega nem a ser off-season. Para a gente, isso que é mais legal, Zanco, não é off-season para a gente. Ele virou perene. Ele faz parte, tá, dessa jornada do consumidor. Então você como consumidor, você tem várias coisas que você pode querer no Rei do Mate. Então, respondendo para você, então sim tem um calendário, né, dessas coisas normais. Mas só que desses lançamentos, tudo vem em função do mercado. Se a gente fosse engessado, tal, tudo ia ser muito previsível. Então, respondendo para você, a gente sempre está na frente de alguma coisa. Esse é o nosso desafio. Pensando em criar algo. Então, essa é a cabeça é o nosso DNA. Seria maravilhoso, não tenho dúvida, a Vânia, né, que cuida de Mário, ela fala assim, Antônio, vamos montar um cronograma, vamos montar... Semana que vem. Né? Mas faz parte do DNA, obviamente, mas tudo isso com processos. Porque também, se você não tiver processo definido, se não tiver nada, a gente não consegue fazer as coisas. Né? Então, é importante. É uma estrutura grande que a gente tem para dar suporte para tudo. Porque nós temos 2 escritórios, né? Nós temos um escritório de São Paulo e um escritório no Rio de Janeiro. Legal. Né? Então, porque com supervisores, com tudo. Só que toda a parte de criação e gestão fica em São Paulo. Tá? No Rio de Janeiro fica toda a parte de suporte para os franqueados do Rio de Janeiro, que é muito forte. Então, como nós temos mais de 100 lojas no Rio. Nesse tema da inovação do desenvolvimento de produto, hoje vocês contam com um operador logístico para distribuir, porque são parte das coisas são verticalizadas, vocês produzem. Como que é essa cadeia de suprimento supply no Rei do Mate? Então, vamos lá. Acho que é uma coisa importante, né? Hoje, o grande desafio de qualquer sistema no crescimento hoje no Brasil é você ter um operador logístico, você conseguir atender o seu franqueado. Então, já digo, né, aquele franqueador que está começando, não adianta que... Escreva o que eu estou falando. A primeira pessoa que vai querer começar com vocês é 5 estados lá para cima. Aí vou perguntar para você. Você diz o Aí vou perguntar para ele. Tá. Você tem condição de atender? Você tem condição de mandar um supervisor? E a tentação é grande, porque a gente precisa crescer. Não tem a menor dúvida, precisa de receita. E no começo é difícil de crescer. E é difícil. Então, não surgiu nenhum. O primeiro candidato que surge é justamente onde não tem. Aí você fala, ai meu Deus do céu. E aí você, naquele espírito, ímpeto, vai querer. E aí ele esquece de pensar na logística, no suporte. Né? Então, respondendo para você... Isso vai acontecer com certeza. A Adriana da Noite Bavária, convido você a assistir o episódio com a Adriana Oriano da Noite Bavária, se você não ouviu, contou exatamente essa história. É impressionante, mas é assim. E aí o que acontece? Então você precisa saber falar não, ou então você está preparado. O problema é que para você ter um operador logístico... Você tem volume. Você precisa ter volume. E se você não começar a crescer, você não tem volume. Então é uma situação... E como é que faz? Aí, gente... Tem que tomar alguns riscos, né? Riscos você tem que tomar, mas tem que ter riscos pensando nas consequências. Que dá para resolver, de como você vai fazer. Então, eu respondo para vocês. No nosso caso, a gente estava muito na mão da indústria antes. Você lembra que eu te falei? Era Forno de Minas, era isso. Então, os principais produtos. E aí, tem vezes que quando surge crise, que surge oportunidade. Né? O pessoal da Forno de Minas, estou falando deles aqui só porque eles são maravilhosos. Eles estão, graças a Deus, estão de volta no mercado, tudo. Mas lá atrás, quando a gente era parceiro, teve uma época que eles tinham vendido para grupos internacionais. E o grupo internacional resolveu fechar a fábrica.
Parabéns. No Brasil. Detalhe, o produto que a gente mais vendia. Só que como a gente era muito parceiro, eles foram corretíssimos, o pessoal. Lá, chegaram para o Antônio Carlos e falaram assim, você tem 2 meses de estoque. E vou garantir a entrega para você, tudo direitinho. Não vou te deixar na mão. Mas só que depois de 2 meses... Então nós tínhamos 2 tem meses... 60 dias para se virar, meu amigo. se virar para arranjar um novo canal. E aí foi nosso volume era muito grande e tinha opção. Vamos montar a fábrica própria? Vamos para tal indústria? Era uma corrida de gente. Até fundo que ele falou assim, não, eu monto a fábrica. Não imagino. Imagina. Aí no final nós resolvemos tirar um projeto que antes era inviável. Operação logística. Porque eu tinha um produto que dava volume e começar. E começamos com aquele produto, uma operação logística com um parceiro logístico. E eu digo, e o crescimento, a padronização, toda essa virada de chave do Rei do Mate se deu quando começou com a operação logística. Você acha que foi o... Não, eu tenho certeza. Divisor de águas. Foi divisor de águas, porque antes eu tinha dificuldade, Zé, eu tinha que falar para o franqueado seguir o nosso padrão, mas só que ele podia comprar o produto na região. A partir tinha que falar com 20 fornecedores. Né? Exatamente. A partir do momento que eu coloquei, facilitou até a vida do franqueado. Ele fazia o pedido num único local. Então nós começamos com um produto, mas fomos acrescentando, eu ia fazendo as negociações com os outros fornecedores e jogando para dentro do operador, ajustando a operação. Certo. E isso facilitou a vida do franqueado, padronização, controle, supervisão. E aí também, na hora, o Antônio Carlos, como muito criativo, sempre está criando algum produto, dá escala. Porque imagina só, você vai lá, negocia com o fornecedor, desenvolve um produto e se só 5 comprarem. Você concorda? Quando eu estou no operador logístico, todo mundo faz o mesmo pedido no outro lá, consegue fazer uma campanha, uma série de coisas. Então, essas são dicas que eu acho que a gente pode dar ricas, porque nós passamos por isso. E todo mundo passa. O cara que está pequeno fala, como que eu chego com 300? Como que funciona? Não é fácil. Então, você tem que ter caminhos. Tá? Se você não tiver condições de ter um operador logístico, mas você precisa criar uma estrutura que te permita, né, depois fazer transições. Legal. E uma pergunta, a gente falou bastante de coisas que deram certo, né? E na sua opinião, assim, coisas que deram errado que vocês não fariam novamente, assim? Aprendizados ao longo do caminho. Coisas que você fala, pô, isso aqui não foi legal, cara. Tem tanta coisa. Teve algum produto que vocês imaginavam que ia ser sucesso e não foi? Mas muitas vezes tem produtos que, muitas vezes, o problema é que acontece dos dois lados. Tem produtos que são maravilhosos que, infelizmente, não deram certo porque não houve um engajamento de todos. Então, lamenta-se, puxa vida, como que a gente foi perder um produto desse? Então, dos dois lados. Então, talvez, o que eu mudaria muitas vezes é a forma de ter lançado, a maneira de ter posicionado. Então, isso acontece direto, gente. Faz parte do processo. Porque você não pode cometer 2 vezes o mesmo erro. Você não pode cometer... Então, coisas que são... É que, para a gente administra o erro de uma maneira muito mais... Natural. Tá. Entendeu? Porque a gente... Mesmo porque também a gente não faz aquela tacada de colocar em risco todo mundo. Quando a gente ouve um franqueado, a gente testa o conceito, né? A gente coloca... E vou dar um exemplo para você. Só que eu vou fazer um exemplo ao contrário. Tá? Se lembra do pão de queijo, do Copão? Sim. Eu lembro do Copão. Então, que a gente contou a história aqui. Quando nós lançamos, demorou quase 2 anos. Se dependesse dos franqueados, nós tínhamos desistido do Copão. Eles não toparam o Copão de cara. De cara, por quê? Você pagava mais caro, porque você tinha que ter um copo, concorda? Era um produto, não sei... Para que não? Mas eu vou entrar nessa... Ele queria... Vou gastar com embalagem Não, agora. não, mais do que isso. Ele ficava com medo. E o meu concorrente, ele ficava olhando o concorrente, o boteco, em vez de se posicionar diferente do boteco. Entendi. Nós não somos boteco. Como é que eu faço para sair daquela concorrência? Eu tenho que criar uma nova história. Deslocar a referência de comparação. Então, e nós tivemos que insistir, você entendeu? Porque nós sabíamos que era o caminho certo. E aí cabe ao franqueador, sabe, impor, porque senão... Exato. O caminho é esse, O caminho é esse. Então, o que eu quero dizer, porque isso pode ter dos dois lados. Da mesma maneira que sim, lançamos produtos que você não consegue ter uma penetração
muito forte. E que esse produto não tem aderência. Mas como você descobre? É colocando para o consumidor. O que só nos incomoda, isso não acontece só com o Redomate, acontece com todas as redes. E a gente tenta minimizar isso. Mas isso é comum. Eu acho que. Eu acho que não vai vender. Quem tem que achar é o cliente. Outra frase que eu É o uso... testar. Então, né? E aí teve produtos que nós colocamos. E vendeu, e continuou. E continuou. Teve E outros que não. Mas o problema é, o que eu mudaria talvez seja essa maneira de encontrar esse caminho para ter uma maior participação dos franqueados. Então você acha que tem o papel do franqueado é fundamental para isso? Essa Porque ele pode fazer um produto emplacar ou não. a execução está com A execução ele. está com ele. Então, se você perguntasse, mas isso olha só que interessante, nós ganhamos o prêmio de franqueador do ano, e temos os desafios como todo e qualquer um outro. Faz parte. E eu te digo, os nossos franqueados são maravilhosos. A gente adora os nossos franqueados. Mas como, por outro lado, são franqueados antigos, você lembra que eu te contei que a idade média de 8 anos, das lojas, 12 anos? 12 anos. Que é muita coisa, todo mundo já teve, né? Se você pegar a taxa de Passou por retorno... 2 ciclos de renovação. Taxa de retorno, bastante coisa. Então, por outro lado, também há mudança. Aquele cara que se acostuma a fazer, na hora que você precisa mudar, o cara fala, tá dando certo, eu quero continuar fazendo do jeito que eu fazia antes. Mas você que me ensinou a fazer daquele jeito, por que você quer que eu mude? É porque eu mudei também. Hoje eu sei que aquilo que a gente podia fazer melhor. Não sei se é... Sim. O medo da versão à mudança, né? E nós também, né? Então, Zé, tem muitos aprendizados nessa jornada. Muito. Então, dizer para você que é maravilhoso, não? Sim, é maravilhoso. O que eu digo, maravilhoso é a nossa jornada, é gostoso. Então, isso eu te garanto. Todos nós do Redomate adoramos o que a gente faz. A gente gosta de lidar com o franqueado. Eu imagino, vocês estão lá um tempão, o mais novo do Redomate está há 20 anos lá. Então, a gente gosta. Você está quantos anos lá no Rei? Eu, 25 anos. 25 anos. Então, a gente gosta. Então, o que eu falo, né, a mensagem que eu posso dar aqui? É a jornada. A jornada tem que valer a pena. Então, é aí que eu considero o propósito. São das escolhas. Porque nós temos duas coisas quando a gente pensa em propósito. A gente sempre fala propósito. Mas uma coisa, qual é o propósito da marca? Não, qual é o seu propósito? Cada um de nós temos propósitos diferentes. O que nos motiva a levantar na cama todo dia, né? Fazer escolhas. E quem tem essa definição é o Mário Sérgio Cortella, né? É o que você escolhe, o que você não escolheria. Né? Então, eu acho que é isso. Fazer renúncias todo dia. Fazer renúncias todo dia. Então, é renúncia. Então, qual é o seu propósito, Zé? Eu tenho o meu propósito. Mas que nos faz todo dia levantar esse seu propósito, que é diferente do meu propósito. Eu estou falando do indivíduo. Eu não estou falando da marca. Tá. E não se esqueça daquela minha teoria, né? Que é relação interpessoal. Franchise, na essência, é relações entre pessoas. Então, você tem um propósito onde as pessoas... E aí, sim, isso que nos faz... Aí eu acordo porque eu estou feliz, estou num ambiente que me vale a pena para atingir os meus objetivos pessoais. Eu tenho uma empresa que tem um propósito, que tem um objetivo, que nós vamos trabalhar juntos dele. Né? Então, você não está fazendo por obrigação. E aí a gente, obviamente, com processos bem claros, trabalho os processos. Aí sim eu posso exigir padrão. Perfeito. Então, e ninguém faz nada sozinho, parcerias. Então, são os 5 P's que a gente usa no Redomate. Processos, pessoas, propósito, pessoas, processos, padrão e parcerias. Vamos dar um exemplo, porque nós não temos operação de cartão, nós não temos banco. Eu preciso de um parceiro banco, eu preciso de um parceiro operador. Eu não tenho operação logística, eu preciso de um parceiro. De operador logística. Eu não tenho fábrica, nós precisamos ter um parceiro de fábrica, de desenvolvimento. E todos esses agentes, né, esses stakeholders desse processo, precisam estar trabalhando junto. Então, é assim que a gente enxerga no Redomate, que a gente trabalha. Então, um pouquinho... Eu queria explorar um tema que acho que está muito nessa esfera do relacionamento, que você sempre trabalha também. Você fala de ouvir o franqueado, eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é: no varejo, uns são muitos, 2 são todos. Que eu quero dizer, alguém pediu um mate de jaca.
tem muita gente pedindo mate de jaca. O segundo crer. pediu, todo mundo quer o mate de jaca. Aí lança, 2 compram. 2 compram, exato. E aí, assim, como que você faz para ouvir? Se você usa dados, informação, se você mergulha mais para tentar ouvir esse canal, e como que você faz para motivar esse... Imagina o cara que está 12 anos na rede, né? Acho que um dos maiores desafios do franqueador é fazer o franqueado fazer o que ele quer que ele queira, né? Mas o franqueado esteja afim de fazer isso. Como você motiva esses caras e ouve? Só é importante. 12 anos é a idade média. Sinal Média, sim, que eu tenho franqueados com 25, 30 anos, tá? Vários. 12 anos em média. É média. 30 anos. Tá? Então, só para deixar E já tá tendo sucessão ou não? Já, alguns casos já começa assim com sucessão. Infelizmente, nós estamos falando... Eu vou responder a tua pergunta, só para não... É a vida. Infelizmente, eu tenho parceiros, amigos que partiram para outro. Ah, tá. Sim. Então, que os filhos assumiram. Entendi. Tem outros que casaram, né? É a vida. Gente, é a vida como Mudou ela é. de país. Tudo. Então, são relações muito intensas humanas, né? Perfeito. Isso Mas, aí. desculpa. Como motivar o franqueado e como que ouvir esse cara sem ele achar que ele pode botar o mate de jaca? A primeira coisa é ouvir. Muitos dos mates que nós temos hoje no cardápio surgiram por ideias de franqueados. Nós tínhamos franqueados na época, quando era tudo mais solto, a gente conseguia... Todo mundo ficava criando. Eu fiz essa mistura e começou. E teve alguns produtos que realmente davam certo. Não, bomba energética. Bomba é com açaí? É, com açaí. Tá. Nessa daí foi o Gilson, né? Lá atrás, que ele sempre criava e colocava os nomes, né? Beijo na boca, criava os nomes. Isso brincadeira, criava os nomes. Carioca também adora, né? Passarela do álcool de Porto Seguro, né? Então colocava os nomes. Aí chegou uma hora que não dava mais para controlar. Isso faz muitos anos. Aí o Antônio falou assim, pessoal, a gente fez uma votação com os franqueados da época, escolhemos os produtos que mais tinham e combinou. Ninguém cria mais mate nenhum. Vamos ficar só esse 100, hein? Vamos trabalhar o que a gente tem aqui. Só esse 100. Então é verdade. Porque senão vira, né? Então, senão você não consegue nem ter estratégia de marketing. Não consegue. Você vai Não perder dá pra esforço. comunicar. E eu tenho certeza que quando falou, vamos ficar só esse 100, ai, mas aquele de tamarindo eu vou perder Perder tanta tanta venda. Então, esse é o desafio. Mas foi conversando com eles, e aí o que acontece? Nosso desafio é criar esse canal, que a gente não quer tolher o franqueado de trazer inovação. Eles nos ajudam no processo, mas eles precisam conversar. Então, o que a gente tenta construir é um canal para ele falar assim, posso testar esse produto? Posso colocar? Então a gente vai fazer o teste junto com ele. Legal. Então, esse que é o... Respondendo para você você... ouve de uma maneira... É de uma maneira. Então, estruturada. Estruturada. Então, não é o falar... O não, ele tem que ter... Até para você falar um não, você tem que ter dados. Antes, eu não tinha dados. Hoje, graças a Deus, a tecnologia nos permite... Nós estamos num estágio agora, até com o nosso programa de fidelidade, que eu sei quantos mates cada produto que você consome, o horário que você, Zé, está consumindo. O hábito de consumo. Então, eu sei por idade, por sexo, localização. O meu vai sair lá, copo de pão de queijo, café duplo. Não, mas é incrível. Óbvio que eu não fico olhando o Zé, eu olho a persona. Sim. A persona para a gente poder tirar, para poder... Então, hoje a gente tem muitos dados. A gente está trabalhando, aprendendo a trabalhar com dados. Isso é legal. Então, hoje nós temos uma área assim, de BI, né, que eu coordeno. Lá, tem uma equipe lá que a gente está muito focado nisso. Gerando inteligência. Gerando inteligência. E como que isso chega até o franqueado? E como que ele usufrui disso? Então, vamos lá. Porque eu vejo muito nesse assunto aí Então, do vamos lá, Big Data, etc. mas o que acontece? Muito folclore e pouca coisa prática. Então, vamos lá, concordo com você. Só que são duas coisas diferentes. O nosso papel é para poder fazer com que esses produtos dêem melhores escolhas das tomadas de decisão. Não cabe ao franqueado, mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de coisas, eu não posso ficar pegando o banco de dados e dando. Então, esquece, porque o franqueado também não vai fazer. O que eu tenho que fazer é para estruturar... Nem sabe fazer. Então, o nosso papel é para estruturar uma boa campanha, para estruturar uma boa comunicação, Zé. Porque então, ele pode, se tem o seu dado e você tem um consumo matutino, ele te ofereceu... Você entendeu? Porque não é... Zé, uma recomendação alinhada a não com o ser seu que eu tivesse comportamento. um negócio lá de ver imagem, na hora que você entrou, esse é o Zé que consome tanto, esquece isso. Daí nós não estamos falando, né, de... um filme de Reconhecimento ficção. facial. Esquece, não é isso, Zé. A gente precisa tomar cuidado.
A informação. O que a gente tem que usar, isso sim, é de que maneira eu vou acionar, de que maneira eu vou lançar, quais são os hábitos de consumo. Isso tudo consolidado. Então, de repente, eu vou começar a olhar a base e falar, poxa, 70% dos meus cafés são vendidos sem complemento. Vamos ter um preço Que a gente vai diferente do fazer? café se eu tiver um combo junto? Vamos lançar um combo para a gente Aí aumentar... percebe que X% das vendas é feito Isso. com combo. Zé, E essa é uma das grandes vantagens de usar um programa de fidelidade. É acompanhar de forma... Porque eu sei que é sempre essa pessoa. Eu olho o ticket. Você começa... Exato. Então, na hora que eu vou direcionar as campanhas, a gente vai clusterizar. Quem tem esse... Eu não vou saber que é o Zé, mas o Zé vai estar no grupo daqueles lá que a gente vai direcionar para você. Isso daí vai estar começando a acontecer agora de uma maneira mais concreta. Por quê? O Fidelidade começou agora. As pessoas começam com fidelidade. Que adianta você ter dados se você não tem antes como trabalhar? Então, nós nos organizamos. Primeiro, começar a se estruturar para captar dados. Agora que eu estou captando dados, trabalhar esses dados. Né? Porque as pessoas costumam ficar pedir informação. Mas o que adianta pedir informação para não fazer nada? De uma certa forma, aconteceu isso com a gente. Nós temos uma ferramenta há anos no Rei do Mate, um dos primeiros, colocar faz 6 anos. Então você, Zé, quando você chega, quando você vai num restaurante, vai numa cafeteria, qual a primeira coisa que você faz quando você quer sentar? Tem Wi-Fi? Qual é a senha? Não é isso que você faz? Perfeito. Então, de cara, então na hora que o Zé entra, tá lá, Wi-Fi grátis. Ele se cadastra. Na hora que você se cadastra, automaticamente, em qualquer loja do Rei do Mate que tenha esse sistema chama Wi-Fi. Né? Wi-Fi. Mas Wi-Fi, em qualquer loja que você for do Rei do Mate, automaticamente você se conecta. E quando você estiver numa jornada, Zé, passando próximo da loja, que pegou o sinal, que já entrou automático, vem um push para você. Da promoção. Então, antes eu já tinha esses dados. Então, eu sabia o horário, frequência, só que eu sabia, era o ID, eu sabia mas eu não sabia a pessoa, você concorda? Agora, eu cruzei essa informação com o consumo. Então, agora eu sei a sua jornada. Quando você vai na loja, quanto tempo você fica na loja o que você consome. E quanto você consumiu. Legal. É isso que eu estou construindo. Então, essa ponta. Só nessa base dessa outra, nós temos mais de 500 mil nomes. Existe uma lógica de... Do certo? Porque a pessoa... E nesses estudos, existe alguma lógica de tempo que a pessoa fica dentro da loja versus o quanto que ele consome? Existe um número mágico? Aí eu vou ter que... Esse número agora... Tá. Antes era tudo achómetro. Tá. Esse número eu vou descobrir, porque agora que eu estou começando a ter os dados. Em grandes linhas... Que isso impacta quanto na mais operação. tempo o cliente... Sim. O desafio para alimentação... Que cadeira que você vai colocar? Né? Isso impacta. Em tese, você tem um desafio que... Uma máxima no varejo que é quanto mais tempo o cliente fica numa loja, mais ele gasta. Isso serve para uma operação, um home center, para uma loja de roupa. Quando você fala em uma operação de alimentação, número mágico, né? ele influencia na sua capacidade de atendimento. Isso. Né? Um cliente fica muito tempo, talvez, num... O cara fica 3 horas, ela toma 3 cafés, não dá, né? Depende, se estiver vazio, pode ser, ou... eu não me até incomodo. porque é a experiência. E eu quero que você fique lá, Zé. Tanto que as nossas lojas... Em teoria, ele vai gastar mais se ele ficar lá. Exatamente. Você tem espaço para carregar o seu... Tomada. A sua tomada, para você carregar o seu celular, seu computador. Sabe o que eu quero? Aí depende... Mas é que você é um cara muito espiritualizado, pô. Os caras não estão pensando... Zé, Os caras querem que o cara Zé, consome e vaza, Zé, entendeu? não é, mas sabe como você faz, Zé? É só você dar um colo para essa pessoa. Se a pessoa está com o Wi-Fi, vamos ver se ela está usando a internet nossa, é só... O cara ficou X minutos, não consumiu, programar isso eu consigo fazer. Programar e falar assim, tem essa promoção, você está aqui, gostaria de tomar um café? Sim. Ou então mesmo, por que não? Em vez de ser um push, um atendente chegar na... Você está bem, você está precisando de alguma coisa, gostaria de um café, uma água, ou mesmo, chega por conta. Vai lá e serve uma aguinha, você está aqui tanto tempo, está aqui um café, tá lá água para você, ó. Te garanto que você vai comer. Isso é legal, cara. Isso é legal. Então depende da atitude, Zé. Mas isso depende de cada um. De água, como é que você vai? Então você pode ver o cliente como um problema ocupando a cadeira. Como oportunidade. Ou como oportunidade. Eu enxergo como oportunidade. Então hoje a nossa loja ela é construída com essa visão de oportunidade, tá bom? Legal. Muito legal. Uma dúvida sobre fidelidade. Acho que quem está nessa... Eu tenho parceiros ali, empresas que eu ajudo, que estão nessa jornada do melhor caminho para a fidelidade. Porque você tem alguns caminhos. Eu vou fazer ponto, eu vou trocar por produto, cada X produto você ganha, comprou 10 pães de queijo, ganha o 11º. Ou eu vou fazer
preço diferente. Se você é meu fidelidade, você paga lá um pouquinho a menos. Existem diferentes formas de recompensar a fidelidade do consumidor. Para que caminho que vocês estão indo? Cashback. Cashback. Era a quarta É forma. frequência. Nós chamamos Meu Rei do Mate. Então já digo para todo mundo que está vendo a nossa... Já Aqui, ó, já por vamos favor, baixar aí. Entra lá no Meu Rei do Mate, se cadastra, tá bom? Meu rei do mate, é isso Meu Rei aí. do Mate. Então, por que o cashback? Porque o consumidor... Qual é o objetivo hoje nosso? Qual é o grande desafio do varejo? Não do Rei do Mate, de todos. Fluxo, visita, A frequência. frequência. A frequência. Porque todo varejo, com essa multicanalidade, está sofrendo com uma diminuição de frequência, porque você, consumidor, tem mais opções. Exato. Então, não é que você deixou de consumir. Você passa a consumir em vários outros. O consumidor que optou por não comprar a camiseta do time na loja desportiva e recebeu em casa, atrapalhou a venda do Rei do Mate. Porque quando ele foi lá no shopping, ele Exatamente. conseguiu. Então, são momentos. E você tem muitas opções, desde culinária, né? Várias outras coisas. Então, essa jornada... Então, o desafio de todo o varejo agora é captar esse consumidor e fazer participar dessa jornada dele, de escolha. Que eu chamo de jornada de escolha. Eu agora volto para aquilo que a gente começou a falar. Eu quero atender o cliente na palma aonde ele quiser ser bem atendido. Então, todo o processo trabalha em cima disso. Então, acho que... Eu sei. Eu prefiro pensar que o nosso consumidor, do Rei do Mate, quando ele está nessa jornada de consumo, né, que ele vai fazer uma escolha da onde que ele vai estar consumindo, de que forma que ele vai estar consumindo, e a maneira como que ele vai estar se fidelizando à sua marca, tá? Depende da vontade dele. Só que tem um problema. E aí que eu te digo. Tem alguns canais de fidelidade que eu não consigo jogar. Vou dar um exemplo para você. Eu não tenho como dar fidelidade para quem comprou num originador. Como assim? Originador iFood, Rappi. Tá. Porque as taxas são altíssimas. São altíssimas. E detalhe, e aquele consumidor que entra... Eu não Você quero tem, preço, fugir. você tem preço diferente, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Aquele consumidor que entrou num canal, tá? Num marketplace, eu não sei quem ele é, porque ele não compartilha informação. Eu só entreguei o produto. Detalhe, mas toda a jornada, toda a experiência do consumidor, se der alguma coisa errada, ele vai colocar a nossa marca lá. Mas eu não sei nem quem você é, Zé. Eu não tenho nem como entrar em contato com você. Porque eu não recebi essa informação. Mas o o ônus da reputação é seu. Mas o ônus da reputação é nosso. Então, e como você tem taxas, uma série de coisas, então eu não consigo, então eu não tenho como fidelizar você, tá certo? Por lá. Então, respondendo para você lá, eu fidelizo através dos canais próprios. Eu valorizo a venda na loja. No totem de autoatendimento. Tá? Então, você criar maneiras da pessoa também estar se beneficiando. Então, o cadastramento desse cliente. E aí, respondendo para você, o porquê o cashback? Eu enrolei, né, e não respondi o porquê do cashback no final. Porque o cliente, hoje, ele tem direito de escolher. Então mas o que você quer fazer com o seu dinheiro? Como eu falei, o desafio do varejo é aumentar a frequência. Aumentar ticket médio. Então, no nosso caso, então, a gente pega o ticket médio da rede, pouquinha coisa a mais, ele participa. E quanto mais vezes ele for na loja, vai aumentando. Então, a pessoa que frequentou a loja, fez uma compra acima de R$25, tem 5% de desconto na próxima compra. 5% de desconto na próxima compra ou 5% do que ela gastou nessa para Na usar próxima na próxima compra. Do que ela gastou nessa, Isso, tá. do que ela gastou nessa, na próxima compra. Próxima compra. Então, Tá? 5% de 25. 5, se for uma venda for de 25. Se for uma venda. Certo. Eu fui 3 vezes. E ele Tá tem certo? valor mínimo para usar? Vai para 7%. Fui 5 vezes Em que período? Mês? no mês. Tá. No mês. Fui 5 vezes no mês. Tá certo? 10%. Que é bastante coisa. Legal. Nossa, você tem um acelerador. Porque são os três grandezas É bom da para todo fidelidade. mundo. Bom para nós e bom para ele. Recência, frequência e valor, né? Então, se você aumenta... Você está olhando o tripé, né? Você está olhando quanto ele gasta,
quantas vezes ele vem, né? E quando foi a última vez que ele veio, você tem lá um período. E quando ele ganha o cashback? Então, eu gastei R$30, tenho direito a 5%. Na minha próxima compra, eu tenho R$1,50 para gastar. Esse R$1,50 eu posso chegar e gastar algo de, sei lá, pegar um chiclete com R$3 com R$1,50, ou eu tenho um valor mínimo para usar esse R$1,50? Ele pode usar da maneira que ele quiser. Ele não precisa... Porque muita gente de cashback... E aí acho que perde um pouco de Empurra a força. venda. Você pode gastar no mês que vem, Desde que seja no máximo 10% da sua compra. Então ele teria que gastar 15 para usar R$1,50. Então, aquela resposta que eu enrolei, né? Que eu voltei, porque eu quero só voltar, né? É sempre assim. É a essência do cliente. É o cliente que tem... Eu quero o que é melhor para o cliente. O que ele quer fazer? Óbvio que vai depender de um bom atendente. Fazer com que ele use aquele dinheiro da melhor maneira. Então, vamos imaginar que eu tenha um crédito de R$2,50. E eu comprei um pão de queijo. Tá bom? Um copão. Na mesma hora, eu falo assim, olha, você tem um crédito de R$2,50. Eu gostaria de usar? Ou quer aproveitar e levar a porção de requeijão ou de Nutella para acompanhar o pão de queijo? Exato. Que é para poder, né, fazer o adicional. recheio. O adicional. Você vê que a forma de fazer... Pô, legal, verdade. Pô, pode colocar, então eu vou querer. Então, para ele não custou, entre aspas, né, ou ele pode usar para descontar também. Né? Então, a única coisa que tem... Você tem regras. Como eu quero frequência, aquele crédito ele tem que usar durante o período de 30 dias. Certo. Sempre do ciclo da quando ele comprou, 30 dias. Porque o objetivo, como ele bem colocou, é gerar o quê? A frequência, né? A recorrência também. Então, eu quero que eu... Então... Obviamente, você tem que colocar coisas que a pessoa possa se beneficiar. Sim, sim. Não. Não, vou colocar, então, um programa de fidelidade, onde eu vou colocar o consumo tem que ser de R$40. Gente, Sim. que é o dobro. Esquece. Não, eu tenho que ser uma coisa que todo consumidor que está na nossa loja, que tem acesso, consiga se beneficiar. E esse desconto o franqueado banca. O franqueado que banca. Ele lança como desconto. Tá? Mas ele ganha na fidelidade. Ele ganha na fidelidade e é uma coisa muito interessante, porque, infelizmente, não é todo mundo que as pessoas esquecem de usar. Então, e detalhe, ele pode usar em qualquer loja, não é só naquela loja. Que legal. Então, o cliente do Redomate que entrou no nosso Fidelidade, ele vai ter o cashback em qualquer loja do Redomate que participa do programa. Hoje nós estamos com 92% das redes da rede já no programa. Então, vamos imaginar, a gente consome numa loja aqui próxima, e aí você vai viajar, vai para Salvador. Você pode usar em qualquer loja de Salvador o teu crédito. Isso mostra muito a conexão e quanto vocês têm a rede na mão. Porque não é trivial o franqueado topar e falar não, ele ganhou desconto na loja do Zé, eu não vou dar o desconto. Porque quando ele gastou foi no Zé, agora eu vou dar o desconto, eu vou abater, eu vou deixar o cashback e gastar aqui. E aí você criou uma consciência coletiva. Um caminho de mão dupla também, né? Mas aí foi a forma de comunicação. Como nós já sabíamos desse desafio, então nós simplesmente não lançamos. Fizemos toda uma jornada. Então, na convenção, explicamos todo o conceito. Fizemos depois lives. Então não foi lançado de repente. Foi todo um processo. Legal. Trabalhamos, teve esses questionamentos. E na hora que teve esses questionamentos, e aí vem aquilo que o Zé falou, não adianta nada você ter informação se você não usar, né, Zé? Você lembra? Aí hoje eu uso informação. Então quando chega um cliente, o franqueado falou assim, pô, mas esse consumidor aqui veio com R$40 de crédito. Eu falei, que bom. Eu quero saber... Eu falei, gente, tá aqui, só te digo. Sua loja gerou R$1.000, foi usado 600 e ainda tem um crédito, ainda tem 400. Filho. Então não está negativo a sua conta. Não está negativo a sua conta, legal. Então não é o cliente, é a conta. E esse giro outra, vai ser olha bom que pra cliente todo mundo. super potencial você tem na mão para fidelizar. Exatamente. Então nessa hora que se surge o questionamento, nós temos informação na mão para ajudar a dar suporte, né, na resposta. Aí não tem argumento, legal. Muito bom. Legal. Caminhando para o final, última pergunta aqui, João. Os planos futuros, planos de expansão, para onde o Redomate vai, formatos, o que espera aí para o segundo semestre? A gente está gravando aqui em 2023. Segundo semestre, próximos desafios aí. Então vamos lá. Como eu comentei, né, a rede hoje nós estamos com 305 lojas, são 300 operando, e até o final do ano 314 lojas já. Então isso não quer dizer que nesse processo desse semestre, todos os contratos novos
que vão ter contratos novos que vão ser inaugurados, né, que podem ser abertos esse ano, como pode ser no futuro. Né? Então, nós temos nosso crescimento, vou responder de uma maneira... Esse primeiro semestre para a gente, não, o primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre de 2022, o nosso crescimento na mesma base de lojas foi de 16%. Oh, excelente. E na rede, como um todo, né, 22%. Uau. Então, são que mostra uma retomada do consumidor. Mas você perguntar, João, o que vocês fizeram? Na época da pandemia, em vez de ficar, trabalhamos todo um novo conceito, um novo layout. Nós pensamos, como que a gente vai fazer? O grande desafio de todo mundo que é, esse consumidor mudou, como é que eu vou fazer que ele fique na loja agora mais? Se eu tivesse a mesma loja, eu não ia ter o mesmo processo de captação, concorda? Sim. Então, junto com o escritório de arquitetura, desenvolvemos um conceito, um projeto novo, muito mais atraente, com a experiência para o cliente querer ficar na loja. Reter mais esse cliente, para ele sentar na loja, querer ficar na loja. Viu, Zé? E na hora que a gente fez isso, fez assim, ó, o faturamento das lojas com esse projeto novo, Elas faturam mais. uns 30% a mais. Uau. Aí os franqueados... Você vai retrofitar todo mundo agora. Aí os franqueados, exatamente. Então começou todo um trabalho. E você tem aqueles franqueados legais, engajados, como a gente já tem uma relação, a gente tem franqueado, eu quero ser pleno, eu quero fazer. Então começou a fazer, e os franqueados começaram a reformar as lojas. Olha que interessante, eles aproveitaram a crise para poder renovar. Então quando a gente teve essa retomada, Já voltou no conceito a gente já novo. voltou no conceito novo, uma boa parte das lojas, que interessante. Que legal. Então foi uma coisa... Então, Que legal. né? Então foi uma coisa muito legal. Então isso nos permitiu... Então o ano passado nós faturamos 275 milhões. A nossa meta esse ano é de 315 milhões. Uau, esse ano. parabéns. Muito Tá bom. bom? Eu tenho uma última pergunta aqui. Muito da nossa audiência aqui é a galera que quer empreender. Que dica que você daria para essa pessoa que está querendo empreender? São dois lados, né? Vamos lá. Primeiro, se é para ser franqueador, franqueado ou independente? Eu acho que principalmente independer, assim, a pessoa que é independente, ele quer empreender, ele quer ter um negócio dele, né? Eu acho que tem alguns caminhos, inclusive, que ele pode escolher, né? Então que tá, mas porque é importante. Se o sistema de franchise, ele tem uma grande vantagem. Tá? Ele minimiza muito o risco para o franqueado, porque você tem todo esse background, toda essa experiência, você se beneficia sendo pequeno, né? Da vantagem da negociação do grande, Perfeito. da marca. Então você se beneficia. O sucesso do seu parceiro é o seu sucesso. Então está todo mundo correndo junto. Desde que você escolha bem um bom franqueador, uma boa marca. Não adianta nada pegar. A primeira coisa que eu acho que então essa pessoa que está querendo ser candidato, eu acho que ele tem que. Não estou falando aqui para também não pegar oportunidade de negócios novos. Tem gente nova, com ideias novas, que hoje o cara pode não ter toda a estrutura nem nada, mas que tem potencial. Mas saiba que o risco é maior. Então ele avalia o risco. Quanto ele está disposto a assumir de risco? Quanto ele está disposto a assumir de risco? Quanto que ele pode assumir de risco? Essa é a primeira coisa que ele tem que estar claro. Porque ser franqueado é saber assumir riscos. Também, como qualquer empresário. Como qualquer empresário. Só que, obviamente, e esse risco vai ser minimizado à medida que ele escolhe marcas mais estruturadas que já passaram por novos processos. Não se iludir. Né? Porque você vai brigar. Ele falou o que eu queria ouvir. Você não deve escolher o negócio pelo que a pessoa falou que você queria ouvir. Sim. Porque senão é fácil. Aí é venda de franquias. Então, como que eu fujo disso? A responsabilidade é sua, pesquisando. E aí você tem bons caminhos. A ABF faz um trabalho maravilhoso de conscientização, treinamento, capacitação. Tem um curso Entendendo Franchising. Né? Então, mesmo no site da ABF tem muita informação. Então, primeira recomendação, se o cara é um candidato, se você conhece pouco de franquias, faz um curso da ABF. Sensacional. Faz um Que curso da inclusive tem ABF. online, né? Tem online. Tem inclusive. online. Tem online. A BF É Educação, muito se bom. eu não me engano. Então, não, João, eu já sou empresário, já tenho um negócio e eu preciso tomar decisões que eu preciso crescer. Eu quero crescer. Como é que eu faço? Franchise pode ser um caminho. Mas para você se estruturar bem, também na ABF, você tem o curso de formação de executivo de franchise, tá? Que te ajuda. Até o MBA, né? E tem até um MBA. Mas você consegue antes se estruturar, se planejar. Uma coisa eu digo, mesmo que essa pessoa que tinha um negócio,
avalia, faz um estudo de viabilidade e descobre que ele não vai ser franqueador, ele já saiu ganhando. Show. Ele já saiu ganhando. Porque a estrutura do sistema de franchise ele é muito interessante para você se planejar, para você se organizar. Então, a dica que eu dou para qualquer empreendedor é planejamento. Né? Faça as coisas com conta, tem que fazer. E, obviamente, tem que estar disposto a assumir riscos. Muito bom. Show de bola. João, só gratidão de tanta generosidade. Nem parece que passou 1h20 já, tem tanta... Acho que vamos ter que chamar o João para outro episódio, porque tem mais coisa para você ensinar para a gente trocar de ideia. Foi muito legal. Muito obrigado pela sua participação. Convido todo mundo aí, a quem quiser acompanhar mais notícias lá, acessa lá, centraldovarejo.com.br, segue nas redes sociais. E a gente sempre vai tentar trazer conteúdos relevantes e pessoas bacanas como o João aqui. Muito, muito obrigado pela sua participação. E eu que agradeço. Gratidão. Tamo Beijo pra junto, tamo vocês. junto. Tamo junto. Valeu. Valeu.